pode abrir a sua Bíblia comigo, enquanto as crianças podem estar se retirando, eles vão ter um estudo da palavra ali nos fundos, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, glórias a Deus, aleluia. Verso 5 até o verso de número 7. Precisamos, irmãos, nos reunir. Eu tenho vontade de nós nos reunirmos para fazer um retiro. E eu não quero copiar a experiência que aconteceu lá em Campo Mourão, não tenho essa pretensão, porque é uma ação do Espírito Santo. Mas agora aqui eu senti no meu coração dizer isso para os irmãos, para a igreja. Nós precisamos fazer um retiro onde a gente possa ficar à vontade, sem horário, sem preocupação com nada, e começarmos a adorar o Senhor e louvar o Senhor e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas e, bom, amanhã é feriado, talvez você não vai trabalhar, então tem menos um pouco de preocupações, mas a gente fica preocupado com horário, com um monte de coisa, e a gente impede que o Espírito Santo faça a obra. Quando nós fomos esse retiro em Umuarama, e aí a gente começou estava ali só para aquilo, foi em Campo Mourão na realidade, estava ali só para aquilo, e a gente começou a cantar sem preocupações de ir embora, sem preocupações com horário, sem preocupações com nenhum esquema, sem preocupações com nada, e de repente o Espírito Santo foi derramado entre os irmãos da igreja de uma forma tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que já se passaram algumas semanas, mas ainda há uma chama ardendo no meu coração em relação àquilo. Eu não posso esquecer, eu não consigo esquecer que um dia a chama acendeu no meu coração, quando eu era apenas um jovem, acendeu aquela chama do Espírito, e Deus agia em nosso meio de forma poderosa, eu não consigo esquecer. E quando eu fui para Campo Mourão, e a chama do Espírito se acendeu no meio das pessoas, de forma tão tremenda, eu fui transportado a 40 anos atrás, 40 anos atrás, acendeu uma chama na minha alma e nunca mais se apagou, mas eu fui transportado para aquele lugar, parecia que eu estava ali novamente, a ação do Espírito Santo estava acontecendo, e eu fico imaginando assim, eu queria que todos os irmãos tivessem essa experiência, eu queria que todos tocassem nessa realidade de Deus, eu queria que a igreja tocasse nisso, e comecei a orar ao Senhor, e estamos orando para que isso aconteça, e eu tenho um desejo no meu coração, da gente fazer um retiro com a igreja, e a gente ficar ali adorando e compartilhando a palavra, e passando o período de oração. Vamos orar por isso, vamos orar para Deus preparar um momento assim para nós, onde a gente não precisa ficar preocupado em sair dali, onde a gente não precisa ficar preocupado com nada, nem com comida, não sei se vai ser jejum, eu não sei se vai ter, a gente vai pagar para vir alguém trazer a comida, para nem o Vanderlei não vai precisar ficar fazendo nada, nós vamos ficar todos ali, lá reunidos, adorando ao Senhor. Vamos orar para que isso aconteça, em nome de Jesus. Muito bem, Mateus capítulo 4, verso 5 até o verso 7, diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Amém. Só até aqui. Quero fazer mais um momento de oração. Queria orar pela vida do Donizete. Donizete é esposo da irmã Cida.
ele vai ter que fazer uma cirurgia delicada, está numa condição de saúde e precisa, bem delicada a condição dele, e precisa das nossas orações. Nós vamos orar pela vida dele. Quero orar também pela vida da Odete, que é uma amiga da Carla. A Odete, ela está também numa condição muito complexa. Ela perdeu o marido, alguns meses depois ela perdeu a filha e agora ela perdeu a mãe. São 3 mortes na família assim em pouco tempo. Essa mulher precisa de um consolo de Deus. E eu quero orar pela Leiliane. A Leiliane é uma pessoa que ela está com câncer no fígado. E eu, quando estive em Maringá, fui orar por ela ali no hospital do câncer em Maringá. E o abdômen estava por demais inchado. A gente já achava que ela ia morrer em pouco tempo, mas nós fomos orar e com fé clamamos ao Senhor. E a Leiliane está melhorando em nome de Jesus. Hoje ela mandou uma foto e disse: pastor, olha aqui, já estou bem mais desinchada, e eu estou crendo na ação de Deus na minha vida. Vamos orar pela vida. Se Leiliane, nós estamos orando, a igreja está orando por você. Aquilo que aos homens é impossível, quando bate no teto da medicina, ele diz: daqui para frente não tem mais nada para fazer. Mas para Deus não existe limite. Aquilo que para os homens é o limite, para Deus não é nada. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor Jesus? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto, em estado de putrefação, 4 dias estava aquele homem na sepultura. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Removei a pedra, Lázaro sai para fora. E um defunto de 4 dias, 4 dias, cheirando mal, sai para fora completamente restaurado. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? Nada é impossível, Senhor, tudo é possível. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor, clamamos ao Senhor pela vida do Donizete. O Senhor sabe, ó Deus, a cirurgia que ele vai ter que passar, a dificuldade que ele tem, o problema, Senhor, ó Deus, mas nós cremos no poder sarador, curador, restaurador de Cristo Jesus, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor estenda as mãos sobre a vida do Donizete, trabalhe na vida daquele homem, Senhor, para que ele venha conhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ele venha se entregar ao Senhor, que ele venha se render diante de Ti, ó Cristo amado. Faça uma obra naquela vida, Senhor Deus amado. Eu oro pela vida da Odete também, Senhor, para que ela tenha um encontro com o Senhor, para que ela venha conhecer a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta mulher, ó Deus, que está enlutada, com tantos lutos na família, mas Tu és o Deus poderoso, curador, sarador, santificador, Tu és o consolador. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor console o coração daquela mulher, age na vida dela, que haja, Senhor, transformação, que haja salvação naquela vida. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus pela Leiliane. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está agindo na vida dela e continuamos orando e clamando. Ó Deus, aquilo que para os homens é impossível, para Ti, Senhor, nada é impossível, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és o Deus poderoso, Criador. Tu és santo, ó Pai, e o Senhor pode todas as coisas, porque só Tu és Deus, Senhor. Peço em nome de Jesus que restaure a saúde da Leiliane, ó Deus, que restaure, Senhor, a vida daquela mulher, abençoe seu esposo, que haja conversão, transformação, mudança de vida naquela casa. Pedimos, Senhor, para a glória do Senhor. Ó Deus amado, agora quando vamos, ó Deus, ter um momento de reflexão na Tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua palavra, revelação da Tua palavra, discernimento, e que a Tua palavra possa cair no coração como uma semente boa, cai na terra boa e possa germinar e produzir frutos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Irmãos, eu quero continuar nessa série que nós estamos ministrando sobre tentações a esta geração. E como os irmãos sabem, nós estamos fazendo essa série baseado no relato da tentação de Jesus ali no deserto. Primeira mensagem que nós fizemos, falamos sobre a tentação de viver a partir do pão, que é a tentação que foi colocada para Jesus, mas que também está aí na nossa geração. Viver na busca pelo pão e viver priorizando o pão. Depois nós fizemos a segunda mensagem, onde falamos sobre a necessidade de ser cheio do Espírito Santo para poder vencer as tentações a esta geração. Domingo passado nós falamos sobre isso. As mensagens estão gravadas, os irmãos têm acesso. E agora nós então vamos caminhar para a terceira mensagem desta série, enfocando a segunda tentação, e eu propositalmente só li o texto da segunda tentação. Se Deus permitir, no próximo domingo a gente vai falar sobre a terceira tentação. E essa segunda tentação de Jesus, relatada em Mateus, eu também creio que ela está sendo aplicada a essa geração. É uma tentação que vem não só sobre a vida particular de cada um de nós, mas ela também é uma tentação que está sendo aplicada sobre a nossa geração. O texto que nós lemos diz que o diabo levou Jesus à cidade santa. Eu estava até discutindo com o pastor Marcos se foi literalmente, se foi em pensamento, né? A gente chegou a uma conclusão que muito provavelmente tenha sido literalmente, quando o Senhor Jesus, ele deu permissão ao inimigo para o tentar. E o diabo o levou então à cidade santa e colocou ele na parte mais alta do templo. E disse para ele: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É interessante, irmãos, nos localizarmos aqui, creio eu. Vejam, o diabo leva Jesus à cidade santa. Que cidade santa? Qual é a cidade santa? Jerusalém. Jerusalém é chamada cidade santa na Bíblia. Levou ele a Jerusalém e colocou ele na parte mais alta do templo. Algumas traduções vão trazer, colocou no pináculo do templo. A palavra pináculo, e eu vou trazer aqui a tradução, mas por uma questão que é uma palavra que a gente não está acostumado, né? Então a palavra pináculo, ela vem do latim pinaculum, que é o diminutivo de pina em latim, que é asa. Então havia uma asa na estrutura do templo. Não é claro em que local ficava esta asa do templo, mas pode ser uma alusão ao pórtico real de Herodes, o qual estava em cima no templo e se projetava sobre o vale de Cedron, que ficava 150 metros para baixo. Então era uma altura vertiginosa, 150 metros para baixo. E ele está ali. E o diabo usa
as Escrituras para tentar a Jesus. Na primeira tentação, ele não menciona as Escrituras. E isto é muito importante de ser observado. Primeira tentação, ele não menciona as Escrituras, mas Jesus responde com as Escrituras. Na segunda tentação, então, ele vai para as Escrituras e ele menciona, qual Escritura? Ele menciona o Salmo 91, os versos 11 e os versos 12. E ele faz uma versão desse Salmo e diz assim: pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí Jesus vai responder a essa tentação, assim como Jesus respondeu com as Escrituras na primeira tentação. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, Jesus, então, responde novamente com as Escrituras e utiliza o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Jesus diz, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Algumas traduções diz, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Esse texto de Deuteronômio 6, 16, e é uma série de informações aqui a princípio, mas é importante que os irmãos estejam ligados nisso que nós estamos falando, para entendermos a reflexão dessa noite. Esse texto de Deuteronômio 6,16, ele se refere a um episódio na situação de Israel, que é relatado em Êxodo, capítulo 17, verso 1 até o verso 7. Nesse trecho de Êxodo, se diz que a nação de Israel estava ali no deserto e, de repente, chegaram a um lugar e não tinha água para beber. E a nação de Israel, então, começa a murmurar e se rebelam contra Moisés num lugar chamado Massá e Meribá, porque não tinha água para beber. E eles ficaram a ponto de apedrejar Moisés por causa disso. E assim a congregação de Israel desafiou a Deus de forma provocativa, dizendo: o Senhor está ou não está no meio de nós? E isso foi tomado como tentar a Deus. Eu creio que algumas coisas aqui precisam ser notadas para a gente entender essa tentação. Eu acho que o local geográfico me parece ser muito importante. O texto diz que o diabo leva Jesus à cidade santa e coloca ele na parte mais alta do templo. Preste atenção, cidade santa, alto do templo. E algo que não pode ser deixado de lado é que o diabo utiliza também as Escrituras. Então nós temos aqui cidade santa, nós temos templo e nós temos Escrituras. Vocês percebem que na primeira tentação tem a ver com a vida em sua perspectiva natural. Porque ele diz, está com fome? Transforme estas pedras em pão. A primeira tentação fala da busca do pão acima de tudo na vida. Viva para o pão. Se preocupe com o pão. Aquilo que Jesus disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Na primeira tentação é, olhe para o pão. Mas a segunda tentação me parece não ter a ver com a perspectiva natural, mas me parece estar relacionado com o sentido espiritual. Por quê? Porque ele fala de cidade santa, santidade, ele fala de templo e ele fala de Escrituras. Então, primeiro,
o tentador busca atrair o homem para o mundo e as preocupações seculares, buscar o pão. Mas aí, neste aspecto, correspondente à primeira tentação, Jesus vai repetir e vai remeter a vida natural para a vida espiritual, dizendo, nem só de pão, vida natural, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O tentador tenta arrastar o ser para o mundo natural e a preocupação natural, e Jesus puxa o natural para a vida espiritual. E agora o tentador então vai trazer a tentação, a meu ver, para o campo espiritual. Já que no campo natural não funcionou, vamos para o campo espiritual. Eu acho que uma das grandes tentações desta geração pode ser realmente ter a vida natural como foco de toda a sua jornada e se preocupar com o pão, se preocupar com o sustento, se preocupar com a manutenção da vida física, colocando tudo isso em primeiro lugar. Uma das tentações da nossa geração é essa. Tentação essa que a geração sucumbiu. E que muitos crentes sucumbem, porque estão só preocupados com comer, beber e vestir. Então, há tentações que estão no âmbito da vida natural. Mas eu também acredito que há tentações desta geração que já estão no âmbito do mundo espiritual. Ou seja, se a primeira tentação procura arraigar o ser humano na vida natural, há também a segunda tentação, que se mostra como uma perversão da relação do homem com Deus e do homem com o sagrado. Porque o tentador tem sucesso com uma grande parcela da geração, os arrastando para a vida, para a busca do natural. E as pessoas às vezes passam a vida toda correndo atrás de comer, beber e vestir, o pão. Mas com outra parcela da geração, talvez essa tentação não tenha tanto sucesso. Então ele vai para o meio religioso. Então aqui a gente percebe que algumas pessoas são pegas na vida natural, mas outros são pegos na vida espiritual. É claro que o natural está envolvido com o espiritual. Mas há coisas que estão centradas na vida natural e há coisas que estão centradas na vida espiritual. Então, o tentador muda a estratégia. Ele vai do natural, do pão, para o espiritual. Qual é o espiritual? Cidade santa, templo e revelação, escrituras. Irmãos, talvez muitos resistam à primeira tentação, mas não percebem que estão caindo na segunda tentação. A verdade é que essa geração muitas vezes se afunda em relação à vida espiritual distorcida. Algumas coisas precisam ficar muito evidentes para nós essa noite. E a primeira delas é que nem tudo, preste atenção nisso, nem tudo que se relaciona com lugares santos. Obviamente nós não temos mais lugares santos, porque a santidade está em nós. Mas na mente das pessoas há lugares santos. Nem tudo aquilo que se relaciona com lugares santos, com templos, ou mesmo com as escrituras, transmite vida. E pelo contrário, muitas vezes transmite morte. Ué, mas você está falando que as escrituras podem transmitir morte? Pode. Se houver uma deturpação das escrituras. Porque Satanás tentou a morte
tentou levar à morte a Jesus a partir das Escrituras. E isso é muito sério. O diabo leva a cidade santa ao ponto mais alto do templo e cita a Bíblia. Então eu tenho cidade santa, eu tenho templo e eu tenho Bíblia. E esses três elementos já trariam um deslumbre para muita gente. Falou em local sagrado. Falou em templo e falou em Bíblia, já é de Deus. Ponto final. Por isso, muita gente ocupa púlpito em nome do sagrado, utiliza a Escritura, mas o fim não é vida para o povo. Porque nem tudo aquilo que cita a Bíblia está transmitindo vida. Precisamos ter o cuidado com o que falam, com ar de santidade, em nome de Deus. Porque pode não ter nada de Deus e até mesmo ser totalmente do diabo. Jesus mesmo vai dizer isso em Mateus capítulo 7, verso 20 e verso 21. Jesus diz assim: pelos seus frutos vocês os reconhecerão, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, apenas esse entrará nos céus. Vejam, falar em nome de Deus, mas não entrar no reino dos céus, pode ser uma grande tentação. E continuando esse texto de Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Olha a ação espiritual. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vejam que nem tudo o que produz milagre vem de uma vida com Deus. Aqui nós temos milagres, temos o nome de Deus, mas não temos Deus. Os fariseus falavam em Deus. Os fariseus tinham as Escrituras. Os fariseus citavam as Escrituras. Os fariseus estavam no templo. Cuidavam do templo. Mas Jesus disse a muitos líderes religiosos de sua época: vós tendes por pai o diabo. João 8, 44. Então, o que a gente pode aprender aqui? Várias coisas, mas dentre elas é a de que nem tudo que se relaciona com lugares que a gente tem como sagrados, que as pessoas têm como sagrado, nem tudo aquilo que se relaciona com templos e nem tudo aquilo que se relaciona com Bíblia, com as Escrituras, transmite vida. Tem muitos que estão em lugares especiais, têm aparência de santidade, têm templo, usam a Bíblia, mas não são de Deus. O diabo usou na tentação de Jesus cidade santa, usou templo e usou Bíblia. E nada disso vinha de Deus. A nossa geração caiu nessa tentação e recebeu tudo que fala de Deus, tudo que tem templo envolvido, tudo que tem púlpito, tudo que tem Bíblia, tudo que tem pregação, tudo que tem oração, tudo que tem louvor, tudo que tem cântico, tudo que tem música, tudo isso, falou em nome de Deus, é de Deus. Isso nos leva a pensar que nós precisamos perceber que o diabo está no ponto mais alto do templo. O pináculo do templo, lá estava o diabo. Ou seja, ele está em meio até mesmo à reunião da igreja.
E diz Paulo, pelo Espírito Santo, em Efésios capítulo 6, verso 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, os poderes das trevas estão nas regiões celestiais, que pode até ser uma representação aqui da parte mais alta do templo, ou até mesmo da reunião da igreja. Ainda também, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de passar essa noite. O inimigo está na parte mais alta do templo. Por isso, não se impressione com aquilo que pode transmitir um ar de santidade, não se impressione com as aparências do que é santo, nem com a citação do que é santo. Porque o que é dito ou feito precisa ser sempre analisado dentro de um contexto e interpretado de forma correta. Mas a nossa geração perdeu a capacidade de compreensão, de discernimento, de percepção do que é autêntico. Ora, os professores da nossa geração sabem muito bem o que é lidar com alunos que chegam no ensino médio, que chegam na universidade, sem a capacidade de interpretar um mero texto narrativo. Nós vivemos numa época de analfabetos funcionais. As pessoas não conseguem nem interpretar um texto comum de uma narração. Aliás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos de que a maioria, há um tempo atrás, que indicou que a maioria dos estudantes universitários não tinha condições de ler e interpretar corretamente a primeira página de um jornal. Imagine quando se fala das Escrituras. Então, a nossa geração perdeu essa capacidade de interpretar, de discernir, de compreender, de perceber o que é autêntico do que é falso. E sempre vai aceitando o falso como se fosse verdadeiro. E é interessante porque o texto que foi citado pelo diabo aqui, que é o Salmo 91, verso 11 e verso 12, vamos ler esse salmo essa noite. Se você tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia aí no Salmo 91, verso 11 e verso 12. O que diz o Salmo 91, 11 e 12? O texto diz, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Eu não sei se vocês perceberam aí a sutileza, a omissão. Porque muito sutilmente o diabo omitiu a frase em todos os seus caminhos. Ele omitiu a frase em todos os seus caminhos, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você tropece em alguma pedra. Não tropece em alguma pedra. Então ele sutilmente subtrai a frase em todos os seus caminhos para dar um outro sentido no texto. Esta é outra questão importante que a geração moderna reflete. Porque aquilo que deveria ser um caminho é omitido e se torna apenas momentâneo.
Já não é aqui no texto, mas o Deus que te guarda em seus caminhos, na sua jornada, no dia a dia, na caminhada, mas é o Deus que resolve o teu problema pontual. O agora é o que interessa. Jogue-se daqui para baixo e Deus vai resolver o teu problema. Aqui, nesta interpretação, nesta omissão maligna, nós temos a ideia da vida que visa uma relação com Deus imediatista, mas não uma relação da caminhada, do desenrolar da vida, da história de vida. O salmista está falando de caminho, de vida, de relacionamento, de desenrolar. Mas o inimigo transfere essa ideia de caminho para uma ideia imediata. Se joga daqui que ele vai te pegar no ar. Outra coisa importante é que nós podemos dizer que uma das tentações mais terríveis que a nossa geração tem caído é a tentação de formar Deus à sua própria imagem e não se deixar moldar à imagem de Deus. Veja bem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o pecado entrou na vida humana e fez o quê? Deformou o homem. Então, o homem, a partir daí, construiu um Deus à sua própria imagem e semelhança. Inverteu o processo. Era para o homem ser a imagem e semelhança de Deus, não construir um Deus segundo a sua própria imagem e semelhança. Você acha que isso não acontece? As pessoas dizem muito facilmente hoje em dia, o meu Deus é assim. Já viram essa frase? O meu Deus é assim. O meu Deus, ele não vai deixar o homem ir para o inferno. Meu Deus, não. É um Deus de amor. O meu Deus é muito amoroso. E isso significa que ele vai aceitar tudo sem questionar ou transformar nada. É o meu Deus. Realmente é o Deus criado pelos homens. Com versículo bíblico e tudo. Como é esse Deus? É um Deus imediatista. É um Deus que te socorre na hora em que você se mete em enrascadas, mas que não caminha com você. Porque ele omite o caminhar do texto. Vocês entenderam essa sutileza das trevas? Porque aqui a proposta que ele faz para Jesus é o do Deus imediatista. Não é o Deus do caminho de Emaús, que enquanto a gente caminhava com ele, aquecia o nosso coração com as suas palavras. A relação com Deus é a relação da caminhada. Caminhada, é jornada. Aqui o diabo propõe um Deus que não é o Deus dos caminhos, é o Deus do pináculo do templo. Vamos transportar isso para a reunião, é o Deus da reunião da igreja só, não é o Deus do dia a dia. Eu vou me encontrar com Deus hoje na reunião da igreja, aí todo mundo vem para cá, a gente se encontra com Deus aqui, a gente sobe ao pináculo do templo, e depois a gente desce e a gente vai embora. Claro que isso aqui não é o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas estou fazendo uma metáfora. Não é o Deus dos caminhos. Não é o Deus do dia a dia da vida. É o Deus do templo. É interessante porque Atos capítulo 9, verso 2, quando o apóstolo Paulo pega cartas para perseguir a igreja do Senhor, é referida à igreja do Senhor como os do caminho. Caminho é caminhada. Caminho é jornada. Caminho é andar com. Caminho é dia a dia. Caminho é viver com. Caminho é se deslocar com. Caminhar.
Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Ou a gente anda por Jesus. Jesus não é um ídolo que a gente põe na parede e a gente se encontra com ele ali e depois vai embora nos nossos próprios caminhos. Jesus é alguém pelo qual eu ando por ele. Eu sou o caminho. Texto bíblico é o texto da caminhada. É o que ele arranca do Salmo. E aí, nesse aspecto, as escrituras são violadas, elas são torcidas, elas são mutiladas, e o povo nem percebe. O povo nem percebe. É a tentação da nossa geração, pegar tudo que vem em nome de Deus e aceitar. Não é novo isso. O Espírito Santo já disse por intermédio de Pedro, sobre as cartas de Paulo, que alguns torciam, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Então, já naquela época de Pedro, as pessoas torciam as escrituras para a sua própria destruição. Então, preste atenção, não é porque falou em nome de Bíblia, não é porque citou versículo bíblico, que é de Deus. A distorção nas escrituras, elas vêm em duas partes principalmente. Primeiro, às vezes elas vêm na mutilação, arranca pedaços, pega uma coxa de retalho, pega um pedacinho desse texto aqui, pega outro pedacinho ali, pega outro pedacinho lá e cria uma doutrina. Eu estava conversando com o Pedro hoje sobre essa realidade, que a igreja precisa ter uma visão global do plano de Deus, da revelação de Deus. Eu não posso ficar preso em pedacinhos. Porque se eu pegar um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um pedacinho no outro lugar, eu crio uma heresia. Então a primeira tentação à qual a nossa geração sucumbiu foi essa da mutilação. Não é a primeira, né? Uma das. Foi essa da mutilação das escrituras. Então, às vezes as escrituras são mutiladas, mas às vezes, não só isso, às vezes as escrituras são mal interpretadas. É outra estratégia maligna. Nesse caso aqui, o diabo utilizou as duas estratégias. Ele tanto mutilou o texto do Salmo, quanto ele distorceu a interpretação. Porque o texto dos Salmos que nós lemos está falando dos justos que andam com Deus e são protegidos em sua caminhada, e não está falando aqui de forma alguma de se jogar de um pináculo do templo para anjo te carregar no colo. Não está falando disso. Então ele não só mutilou as escrituras, mas ele torceu a interpretação para dar uma outra interpretação que o texto não tinha. Fica uma orientação para a igreja: toda vez que você for para as escrituras, você precisa perguntar o que o texto está dizendo. Não é o que eu quero que ele diga, não é o que eu penso a respeito do texto, não é o que me ensinaram sobre o texto, mas é o que o texto está dizendo. E para isso eu preciso analisar o texto, orar ao Senhor, pedir revelação do Espírito Santo. Porque as maiores heresias, elas vêm de interpretações erradas da Bíblia. Então, as mutilações, as distorções das Escrituras podem criar um Deus imediatista que exclui a caminhada. Não só isso, mas também a mutilação das Escrituras procura excluir não só a caminhada da vida do crente, mas também procura ofuscar a cruz. É maravilhoso esse texto, gente. Gente, não sei se vocês estão entendendo, mas isso me empolga, porque parece que aqui está um retrato do que tudo que está acontecendo à nossa volta o tempo todo. A palavra de Deus é perfeita e maravilhosa.
Vejam aqui que o inimigo cita o Salmo 91, verso 11 e verso 12, mas ele não fala nada do verso 13, que é uma continuação do verso 12. Por quê? Aqui nós estamos falando verso 10, 11, 12, porque naquela época nem tinha número de versos, né? Era um texto corrido. A divisão em versículos e capítulos veio depois. Os homens é que fizeram para facilitar você encontrar o texto. Mas aqui ele está citando algo que não tem divisão de versículos. Então, o nosso verso 13 é a continuação do nosso verso 12. Porque no verso 13 do Salmo 91, o que diz aí no verso 13? Ele diz, você pisará o quê? O leão e a cobra. Pisará o leão forte e a serpente. Ele arrancou essa parte. Porque essa parte era ligada ao verso 12. Ele tirou essa parte. Por que ele tirou? Porque a proposta é omitir a cruz. Porque foi na cruz que Jesus pisou a cabeça da serpente, da cobra. Foi na cruz que ele pisou, aleluia. Satanás omitiu essa parte porque pegava para ele essa parte. Jesus não veio para pular do pináculo do templo e ser recebido por anjos lá embaixo. Jesus veio para pisar a cabeça da serpente na cruz do Calvário, aleluia. A cruz é a nossa vitória. Quando Jesus morreu na cruz, ele pisou a cabeça do falso leão e pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. A tentação aqui é o Deus do imediatismo sem caminho e sem cruz. É o que vive a nossa geração. É o Deus do imediatismo, eu faço a coisa errada e Deus dá um jeitinho para mim na hora. É o Deus que eu me encontro com ele de vez em quando eu preciso de uma ajuda, mas ele não é o Deus do caminho e é o Deus que não tem cruz. Quando nós estávamos falando lá, eu e Pedro, a cruz está no coração de Deus. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O que muitas vezes é negligenciado hoje é a realidade da cruz e a realidade do caminho. Você pode pensar que essa mensagem surgiu das nossas conversas? Não. A mensagem já estava pronta quando ele chegou, mas quando ele começou a falar comigo, falou tudo que eu ia falar da mensagem. Quer dizer, o Espírito Santo está agindo. É negligenciado hoje, na vida das pessoas, a realidade da cruz e a realidade do caminho. Mas eu vou dizer uma coisa para a igreja, não há vitória sem cruz. E a cruz sempre vai levar ao caminho. E o caminho sempre brota da cruz. E aí vem a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus a essa tentação é novamente usando as Escrituras. Você vai ver que as 3 respostas que Jesus dá a Satanás é sempre utilizando as Escrituras. E isso é algo muito importante. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Não é conhecer texto decorado e picado das Escrituras. É conhecer a revelação como um todo. É conhecer o cerne da revelação. É conhecer a globalidade da revelação. É conhecer a revelação com o seu propósito, com o seu objetivo. A revelação como um todo. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, porque elas são as ferramentas para nós podermos vencer as tentações. Jesus venceu as 3 tentações com as Escrituras. Crente que não estuda a palavra, crente que não conhece a palavra, crente que não lê a palavra, crente que não medita na palavra, crente que não vive a palavra, crente que não conhece a palavra, não vai vencer a tentação. Por isso Jesus cita o Deuteronômio 6,16, como eu já disse,
que diz, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus, que está se referindo àquele Êxodo 17, 1 a 7, quando os israelitas, então, tentaram a Deus, quando disseram, o Senhor está ou não está entre nós? Porque não vinha água. E aqui nós aprendemos que outra das tentações da nossa geração é a deturpação da verdadeira fé. E nós percebemos isso quando o tentador nos propõe uma fé que, preste atenção, o inimigo é astuto. Ele não diz para você, não, você não precisa de fé. Ele diz, é bom ter fé. Mas ele propõe uma fé diferente. Não é a fé de Deus. Não é a fé das Escrituras. Ele propõe uma fé que requer um Deus que esteja à disposição dos nossos espetáculos e autopromoções. Se você se jogar daqui, haverá um espetáculo. Jesus não veio para produzir espetáculos, Jesus veio para morrer na cruz, para salvar a humanidade de seus pecados. Então essa fé que busca em Deus a minha autopromoção e o meu espetáculo, não é a fé da palavra, é uma fé distorcida. Nós não devemos viver para espetáculos. Nós não estamos preocupados com espetáculos. A reunião da igreja não é um show. Nós não estamos preocupados com espetáculos. Mas não é só isso. O tentador propõe uma fé, entre aspas, que é sem fé. É uma fé que requer um Deus sempre dando provas da sua presença e aprovação. É uma fé vazia, porque não pode crer que Deus está ao nosso lado, a não ser que tudo corra bem para nós e do jeito que a gente quer. Esta não é a fé das Escrituras. Tentar a Deus ou pôr Deus à prova, segundo esta interpretação de Deuteronômio e de Êxodo, me parece ser viver sem fé. Jesus entende isso e fala do episódio do deserto, quando Israel provoca a Deus porque não há água para beber. E Israel diz, será que Deus está mesmo conosco? Não tem água. Se não tem água é porque Deus não está conosco. Israel queria provas cotidianas de que Deus estava com eles. Isto é uma vida sem fé. Porque quando a gente não aceita viver uma vida de fé, a gente precisa sempre de um Deus que prove que está ao nosso lado, que prove que está presente. Essa geração parece não admitir viver pela fé, mas sempre vive pela vista. A ideia aqui seria, se Deus estiver sempre conosco, nunca vai faltar água, nunca vai faltar pão na mesa, nunca vamos ter dificuldade na vida. Sempre tudo vai dar certo e muito certo. As pessoas já até criaram essa frase, vai dar tudo certo. Eu sei que vai dar certo no final da história, já deu certo lá no final. Mas a nossa realidade do dia a dia, pode ser que as coisas que a gente queira fazer não vai dar certo. Porque às vezes você faz errado, e fazendo errado não pode dar certo. E às vezes, mesmo você fazendo certo, Deus prova você. E aí, na hora que era para vir a água, não vem água. Porque Deus mandou Israel para o deserto para provar Israel. Para ver o que há no seu coração, Deus diz. Eu te mandei pelo deserto para ver o que há no teu coração. Para provar. Então, às vezes, o deserto é o lugar que falta pão. Às vezes no deserto é o lugar que falta água. Deus não foi na frente do povo de Israel falando, eles vão ficar com sede ali, então deixa eu já preparar uma água ali, a hora que eles chegar tem um oásis. Não. Deus deixava o povo chegar com sede. E agora, o que o povo vai fazer com sede? O que você faz quando você está com sede?
Você se desespera ou você clama ao Senhor? Ou você confia que Deus está com você? Deus deixava o povo passar, às vezes, dificuldade. Não vou mandar carne, vamos ver o que eles vão fazer. Não tem carne, então Deus não está com a gente. Se Deus estiver comigo, tem que ter carne na minha mesa todo dia. Às vezes vai ter ovo na sua mesa. E pode ser que por um período nem ovo tenha. Você faz jejum. Se não tiver ovo, faz jejum. Agora, se faltar carne é porque Deus não está com você, então você não tem fé. A proposta aqui requer um Deus que nunca te deixe passar dificuldades. Se você passa dificuldade, onde está o teu Deus? Está passando dificuldade porque você não tem Deus. Se você tem problemas, onde está o teu Deus? Se você não conseguiu o que precisava para o momento, onde está o teu Deus? O Deus desta geração é o Deus que não deixa passar pelo deserto, que não permite a sede, que não permite a fome, que não permite as lutas e tribulações do dia a dia. Mas Jesus disse: neste mundo tereis aflições e tribulações. Então o Deus que não permite aflição e tribulação sobre a sua vida não é o Deus das Escrituras. O Deus desta geração promete uma vida de facilidades, de comodidades, uma família perfeita aqui na terra, que nunca tenha problemas, uma esposa que sempre acorde sorrindo, um marido que todas as vezes volta para casa do serviço mostrando os dentes de tanta felicidade. Mas não é assim. Às vezes a gente passa lutas, dores, problemas, dificuldades e até discussões dentro da família. O Deus dessa geração é o Deus que, mesmo que você se jogue de um precipício, Ele manda os anjos te pegar nos braços. Esse é o Deus dessa geração, não é o nosso Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Viva pela fé. E se jogar de um pináculo do templo, não pode parecer fé, mas não é fé. Porque é uma tentativa de provar que Deus está com você. Quantas pessoas estão se jogando de precipícios, obedecendo à voz da vaidade, da arrogância, do ódio, da revolta, e querem que Deus se manifeste a seu favor, evitando que elas sofram consequências dos seus atos. Este não é o nosso Deus. Se você se joga num precipício, vai se estatelar lá embaixo. Entenda a metáfora. O Deus desta geração é o Deus que diz à mulher adúltera: eu também não te condeno. Mas esse Deus nunca diz: vai e não peques mais. Porque o Deus desta geração é o Deus que todas as vezes que a mulher adulterar, Ele vai estar ali para evitar que ela sofra as consequências do seu pecado, mas Ele nunca vai propor mudanças para aquela mulher. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está com você, mesmo quando a água não vem na hora que você quer. Mesmo que possa o seu estômago roncar de fome por algum momento, Ele continua com você. Mesmo que alguém da sua casa ficar doente e vier a falecer, Deus continua com você. Eu creio em milagres, eu creio na provisão divina. A minha vida é um exemplo da provisão divina o tempo todo. Já contei a história para vocês inúmeras vezes de quando eu fui me casar, que não tinha nada, que me casei sem nada e casei com tudo ao mesmo tempo. E fui abençoado e até hoje estou sustentado pelo Senhor. Eu fui sustentado por uma mulher viúva, que nem me conhecia direito, uma japonesa. Quando eu fiquei desempregado, o Senhor tocou no coração de uma viúva, porque Elias às vezes é sustentado pela viúva. E falei, Deus, agora não tenho mais nada, perdi o emprego, perdi tudo, não tenho nada salário, como é que eu vou viver antes de casar? Aí o Senhor toca no coração de uma viúva, uma japonesinha, uma Kyoko, não esqueça aquele nome nunca mais, não sei se ela está viva
ou se já partiu para o Senhor. A irmã Kyoko chegou para mim e falou assim: Deus colocou no meu coração te dar uma oferta todo mês. E a irmã Kyoko, uma viúva, sustentava a minha vida enquanto eu dava aula numa escola bíblica em uma igreja. E ensinava as pessoas sobre a palavra de Deus. E ela me sustentava. E quando a irmã Kyoko parou de sustentar, Deus abriu uma outra porta. Porque quando seca o leito do rio e os corvos param de trazer o pão para Elias, Deus abre um outro caminho e diz: agora você vai para lá. Viver pela fé. Você não precisa ficar pedindo ao Senhor toda hora que mostre a sua presença. Ele está com você. E se você ficar desempregado e ficar sem dinheiro por um período, Deus continua sendo seu Deus. O valor que a irmã Kyoko mandava para mim era um valor bem pequeno. Talvez eu queria um valor muito grande. Ela mandava um valor bem pequeno, mas aquele valor bem pequeno não deixava faltar nada. Sempre estava ali. É possível que falte água? É sim. É possível que o riacho seque? É sim. Porque a vida com Deus é na base da fé. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus capítulo 10, verso 38. Agora, viver pela fé, por exemplo, como diz, e aqui eu estou terminando, como diz Hebreus capítulo 11, do verso 13 até o verso 16, dos heróis da fé. Vocês já leram aquele texto? Com certeza, e já sabem. Mas neste texto, Hebreus capítulo 11, verso 13 em diante, ele diz: todos esses, os heróis da fé, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aleluia. Viver pela fé é viver sabendo que nós temos uma pátria, que nós temos uma cidade, que não é uma pátria nesta terra. Nós não estamos aqui para conquistar essa terra. Nós temos que interagir com este mundo, mas não estamos aqui para fincar raízes neste mundo, porque a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é celestial. Isso é viver pela fé, ainda que você não tenha as coisas que você gostaria materiais nesta vida, mas nós vivemos pela fé, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é na glória, aleluia. Esperavam uma pátria melhor, viram ela de longe, mas não chegaram lá, enquanto estavam aqui. A fé não é jogar-se do pináculo do templo para provar que Deus está contigo, mas é caminhar crendo, olhando para a pátria futura. E foi isso que Jesus fez, suportou a cruz, pela glória que lhe estava proposta, suportou a cruz. Caminhar para a fé, pela fé, é caminhar olhando para a cruz, pensando nas coisas de cima e vendo o Salvador em sua glória. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Enquanto os irmãos sobem aqui, irmãos, essa geração que nós vivemos aceita tudo que se relaciona com lugares santos, templos e até mesmo com as Escrituras, sem perceber se aquilo está transmitindo morte ou está transmitindo vida. Essa geração quer um relacionamento com Deus imediato, não um Deus da caminhada, no desenrolar da vida e na história de vida.
Essa geração caiu na tentação de formar Deus à sua própria imagem e não de se deixar moldar à imagem de Deus. Essa geração aboliu a cruz, deturpou a verdadeira fé, fez da fé um instrumento para eliminar as dificuldades do dia a dia, para produzir bens de consumo. Essa geração não tem uma fé que admita dificuldades e lutas na caminhada. Na verdade, essa geração não consegue andar por fé, porque ela só se movimenta por aquilo que vê. E tentam a Deus todos os dias. Temos que olhar para o nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele não se impressiona com templos, com lugares, e nem mesmo se impressiona com citação dos textos bíblicos. O nosso Senhor vive o relacionamento da caminhada, no dia a dia. O nosso Senhor contempla o Pai como Ele é. O nosso Senhor aceita a cruz. Concebe a fé verdadeira que suporta as dificuldades e as lutas da caminhada. Essa é a fé verdadeira. É aquela fé que suporta as dores, as aflições, as lutas, as caminhadas, sem desistir. Andar por fé é muitas vezes se deparar com um deserto seco, sem água no momento. Mas o Senhor está com você. Se você estiver num deserto, sem água, sem comida, mas o Senhor estiver com você. Moisés subiu ao monte Sinai e ficou 40 dias sem comer e sem beber. 40 dias sem comer e sem beber, porque Deus estava com ele. Eu vou dizer uma coisa para você essa noite: se Deus estiver com você, você pode passar sem comer e sem beber, porque se Deus estiver com você, Ele é o teu sustento. Até as leis da gravidade são quebradas se Deus está com você. Eu prefiro passar 40 dias sem comer e sem beber do que transformar pedras em pães, me jogar do pináculo do templo e morrer e ir para o inferno, porque não tive a fé de Deus. O nosso Senhor ensina a viver por fé. Vamos orar. Senhor Deus, esta noite estamos aqui, a Tua palavra foi ministrada. Eu peço em nome de Jesus que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor haja na nossa vida através desta palavra. Que o Senhor fortaleça o nosso coração, a nossa vida, nossa alma, nosso pensamento, os nossos desejos. Ó Senhor, que possamos aprender a rejeitar as tentações deste século. Ó Deus, ajuda-nos a viver por fé. Ajuda-nos a caminhar cada dia mais confiando no Senhor. Não queremos tentar o Senhor, ainda que não haja água no deserto. Tu és o nosso sustento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Ó Deus amado, ajuda-nos, Senhor, a viver a cada dia mais na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Ensina-nos a discernir a Tua palavra, sem mutilações, sem distorções. Ensina-nos a discernir a ministração da Tua palavra com alegria. Não nos deixa ser ludibriados, enganados por falsas ministrações, por mutilações da palavra. Não queremos ser arrastados para a vida do pão, mas também não queremos viver em meio à espiritualidade deturpada, destruída. Fortalece a Tua igreja a cada dia, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria.